Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Andrei Moragas, diretor de comunicação da Nectar Comunicação Corporativo e diretor de comunicação da Andrade Gutierrez. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com você. Igualmente. Olha, Encontros com o Futuro tenta aproximar o setor privado da academia. Perfeito. Conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, tá? Do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Andrei, conta pra gente um pouco do que você faz nessas empresas. Então, perfeito. Hoje eu sou o diretor responsável pela comunicação institucional da Andrade Gutierrez, né? Faço parte do conselho da Andrade também. Olha! Já atuo na Andrade desde 2012, quando fui para o grupo. Sim. Antes tinha trabalhado com o setor de energia na Enel, diretor de comunicação da Enel, fui diretor de comunicação da Oi, também de telefonia, fui repórter de jornal há muito tempo. E além do cargo que eu assumo hoje na Andrade, eu também sou sócio-diretor da Nectar Comunicação, que é uma agência de comunicação institucional que presta serviço de comunicação para várias empresas, de PR, de marketing digital, de gestão de reputação, gestão de crise. Então, essa é as bolas que eu troco hoje aí. E Nectar fica onde? Fica aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui no São Paulo, o nosso escritório fica no Itaim. Sim. No Rio, fica na Barra da Tijuca. Tá, perfeito. O Andrei, qual é a prioridade da Nectar? A Nectar hoje, ela atua na gestão de comunicação de empresas de médio e grande porte, né, na área de comunicação institucional. Tá. Então, a ideia é que a gente defenda a reputação, quer dizer, trabalhe a reputação, trabalhe a imagem da companhia, seja ela no offline ou no online, então seja no marketing digital, seja no PR com a imprensa. Então, a gente faz esse trabalho de gestão estratégica de comunicação junto às empresas privadas. A gente só atua no setor privado, não atua no setor público, tá. E basicamente empresas de médio e grande porte nessa área de comunicação. Uma curiosidade, por que você não atua no setor público? Isso aí foi uma opção nossa, dos sócios, na verdade. Nós somos 5 sócios na agência, e a gente consensou que achava que não seria ideal tratar no setor público, porque às vezes tem muito conflito de interesse, né? Porque a gente atua para empresas privadas que muitas vezes têm relação também com o setor público. Sim. Então, acho que operar nas duas pontas poderia gerar algum conflito de interesse. A gente preferiu focar no setor privado. Só por isso. Sim. E tem muitos clientes? Como é que está? Hoje a gente tem uma carteira de cerca de 30 clientes no Brasil. São empresas grandes, então a gente pode citar, por exemplo, o Tetra Pak, é um cliente nosso, a Pirelli é um cliente nosso, o fundo de investimento HIG, que é um fundo de private equity, é cliente nosso. Nós temos os shoppings Dancar, né? Tem os shoppings Dancar no Brasil, no Rio e São Paulo. Então a gente tem clientes. Quais são Dancar? Dancar a gente tem de 5 shoppings no Rio de Janeiro, basicamente, que é Nova América, Nova Iguaçu, Madureira, Botafogo Praia Shopping. E mais um que eu sempre esqueço, sempre o último. E em São Paulo temos 4 shoppings também em São Paulo. André, conta a história da empresa da Nectar, então, um pouco para mim, para eu entender. A Nectar ela foi fundada há cerca de 13 anos por 3 sócios fundadores, né? Eu não era um dos sócios fundadores, então era o Marcelo Aguiar, a Vera Imacuma e o Pedro, né? Eram 3 sócios que vieram originados de outras empresas e aí criaram a Nectar há 13 anos. O Marcelo, ele era repórter do Globo também, né, década de 90. Você foi repórter do Globo? E eu fui repórter do Globo, então nós somos amigos desde aquela época, então nós somos amigos há mais de 30 anos. Sim. E aí, em 2018, eu montei a minha agência, a minha operação no Rio de Janeiro, uma agência menor no Rio de Janeiro. Sim. E conversei com o Marcelo, a ideia era que, quando a gente tivesse projetos em comuns, ou no Rio e em São Paulo, que a gente pudesse operar em parceria. Sei que ele estava em São Paulo. Ele estava em São Paulo só, e eu estava só no Rio. E aí, quando chegou em 2021, chegou essa oportunidade, gente. Ele pegou um grande cliente no Rio de Janeiro, e a gente achou por bem unir as agências para fazer uma operação única, na verdade. Aí, nesse momento, eu virei sócio. Então, eu estou sócio da Nectar há 4 anos, né, quando eu entrei para a Nectar, e aí a gente passou a operar Rio e São Paulo. A gente opera no Brasil inteiro, mas com sedes no Rio e São Paulo. E quais são os desafios da comunicação corporativa hoje? Temos muitos desafios, cara. Conta para mim. Eu não conheço muito esse mundo. Não, tranquilo. Sou jornalista, trabalhei na grande imprensa, mas não... Eu costumo dizer o seguinte, a gestão de comunicação institucional está muito ligada à questão da gestão da reputação e imagem das companhias, né? Sim. E aí, se a gente voltar nas décadas de 80 e 90, basicamente, você tinha uma comunicação de mão única. O que é a comunicação de mão única, né? As empresas falavam com o consumidor,
mas elas não precisavam dialogar com o consumidor. Então, você teve o boom, por exemplo, das agências de publicidade na década de 80. Né? Você tinha muita propaganda, muito marketing, mas você não tinha a preocupação do retorno do consumidor. O retorno se dava nas vendas, nas compras e tudo mais, não no diálogo, na verdade. E o que acontece a partir da década de 90, que você tem a abertura do mercado, e você tem toda a evolução tecnológica no Brasil, e a partir disso você tem toda a questão de redes sociais que a gente discute hoje, né? As tecnologias que estão à disposição, as empresas passaram a ter que dialogar com o consumidor. Ou seja, um consumidor que tem um perfil de Instagram, de TikTok, de LinkedIn, ele tem um poder, né, de fala, muitas vezes igual a uma empresa gigante, uma empresa de grande porte. Né? Ele tem uma interferência, na verdade, na comunicação muito grande. Então, na hora que você tem essa preocupação de que as empresas precisam começar a dialogar com o consumidor, né, esse diálogo tem que se dar em patamares que protejam a reputação da companhia, gestionem a comunicação, a imagem que a companhia quer passar. Quer dizer, a reputação ela é feita o quê? Ela é feita de promessas. Né? Cada promessa que você faz para o consumidor, se você cumprir ou descumprir, afeta a sua reputação, obviamente. Então, na hora que você tem esse diálogo de mão dupla, né, você tem que ouvir muito mais o consumidor, entender o que ele quer de você, para saber que promessa você faz para ele e, obviamente, cumprir essa promessa. Então, a questão ali da comunicação institucional faz esse meio de campo. Né? Ajuda as empresas a se comunicarem melhor, dialogar melhor com o consumidor. Né? Seja por meio de ações de PR pela imprensa, seja por meio de marketing digital com as redes sociais da companhia, seja por meio de usar marketing de influência, usar influenciadores que possam também comunicar e ouvir também o que a sociedade, o consumidor está falando sobre aquela companhia. Então, o nosso papel de comunicação institucional é fazer esse meio campo do diálogo entre as companhias e a sociedade como um todo. Gestão de crise entra aí também? Gestão de crise entra aí muito forte. Muito né? forte. Muito forte. Muito forte. Como se manifesta? Porque se manifesta justamente nessa ruptura. Né? Na hora que você faz a promessa e você não cumpre essa promessa, você cria uma ruptura nesse relacionamento. Não quer dizer que toda promessa descumprida vai gerar uma crise. Sim. Mas toda promessa descumprida abre uma porta para se gerar uma crise. Sim. Né? Qual é o gatilho? Né? Quando aquela ruptura se torna, de fato, uma crise? Quando você percebe que a promessa que você descumpriu fez com que um ou mais stakeholders ao seu redor falem contra você. Tá. E se isso é amplificado, você, de fato, gera uma crise de imagem e de reputação. Sim. Então, a gestão de crise, ela funciona muito mais no passo anterior, né, que você realmente gestionar essa promessa que a companhia faz para o consumidor para evitar que você gere uma expectativa muito alta também e que você crie essa ruptura da entrega. E no mais ou menos que aconteceu essa ruptura, que pode acontecer de fato, né, você atue fortemente para solucionar aquele problema, né, solucionar aquele problema e dar uma resposta para o consumidor rapidamente, para que ele não fique órfão de uma comunicação. Sim. Você fala isso para as empresas? Imagino, ou não? A gente fala isso para todo mundo, todos os nossos clientes, inclusive a gente faz workshop com os clientes, a gente faz treinamento de porta-voz com os clientes, a gente faz um intensivo de comunicação, não só no atendimento diário, né, que a gente faz com os nossos clientes, mas a gente faz momentos de conversa, né, de estratégia, onde a gente coloca esses pontos para que eles entendam como é que a gente trabalha isso. E como é que está a relação das empresas com a imprensa ou com o mundo lá fora, com a comunicação hoje? Estão com medo, estão preocupados? Imagino que seja muito mais difícil hoje do que era, ou não? Você tem algumas avaliações, vamos lá. Tá. Você tem pontos mais fáceis e pontos mais difíceis. Quais são os pontos mais fáceis? Né? Mais fáceis, a tecnologia permitiu que as empresas criassem conteúdo próprio. Então, as empresas começam a ter canais próprios de comunicação, via rede social, via perfis, via os sites, via blogs, enfim, tudo mais. Você faz isso para elas ou não? A gente faz também esse material para elas. Então, elas conseguem gerar conteúdo próprio, que antes não tinha. Antes, ela dependia de alguém para gerar esse conteúdo, que era a imprensa, basicamente. Né? Então, a tecnologia traz essa porta muito boa. Então, isso é uma facilidade. Né? Outra facilidade é que você consegue responder mais rápido também. Porque antes você dependia de uma imprensa, de um time de imprensa diferente do que você tem hoje, que é muito mais ágil, muito rápido. E quando você via, já era tarde. Já era tarde. Já então era você tarde, também estava indo para o jornal. Exatamente. Então, se você tem um time mais rápido, você também consegue responder mais rápido, ou seja, você consegue gestionar mais rápido essa possível crise. Tá. Quais são os pontos mais difíceis de você atuar, né? Os mais difíceis é porque também esse imediatismo que se cobra das respostas, muitas vezes faz com que você tenha um tempo dentro da empresa também que você tem que administrar para ter essa informação correta para responder. Então, a cobrança também é muito mais forte, é muito mais rápida.
E um outro ponto que eu também cito Um muito... cara tweetou alguma coisa e até você, digamos, você representando a empresa, Exatamente. conseguir saber como a empresa quer responder. Você tem um time Você maior. tem que falar, combinar com eles. Exatamente. Né? Então, também isso dificulta muito o trabalho. Sim. E outra parte também que dificulta um pouco o trabalho é que hoje você tem a criação das bolhas, né? Essas bolhas fazem com que você caia em uma bolha ou outra, e pode ser uma bolha política, uma bolha cultural, uma bolha ideológica, o que quer que seja. E essas bolhas, elas têm dois conceitos fundamentais. Ela pode ou te proteger, ou a bolha rival pode te atacar fortemente. Então, quando você cai nessas bolhas da polarização, né, acaba sendo um dificultador também, porque tudo que a empresa não quer é cair nessas bolhas de polarização, onde você pode ser atacado por um lado rival. Então, você tem que manejar muito bem o que você vai falar, o que você vai comunicar, para que qualquer comunicação que você faça, não faça você cair numa dessas bolhas, na verdade. Que interessante isso. E na Andrade Gutierrez, é diferente, é igual? O que você faz lá? Lá é o mesmo conceito, na verdade, só porque eu estou dentro da empresa, né, como diretor de comunicação, mas é o mesmo conceito, assim, é você trabalhar a reputação da companhia, né, você trabalhar essa reconstrução, essa construção da marca. Até recentemente a gente acabou de ganhar um prêmio, semana passada, a gente ganhou um prêmio da Andrade, que foi eleita uma das marcas mais admiradas do Brasil. Olha só. Né, de um prêmio lá do grupo Bandeirante e tal, que a gente foi lá receber esse prêmio, foi muito feliz pra gente, e deixou a gente muito feliz de saber que a gente está no caminho certo. Né, a gente atua muito fortemente nessa produção de conteúdo próprio. A gente hoje tem uma rede, um perfil do LinkedIn, que a gente tem mais de 930 mil seguidores hoje, é a maior empresa de infraestrutura do Brasil com seguidores no LinkedIn hoje. Sim. Então é um canal de comunicação muito forte. E a gente faz um canal muito forte também com as universidades. A gente tem um programa chamado Agenda das Universidades, onde a gente vai nas universidades brasileiras visitando e apresentando a empresa para jovens engenheiros, jovens administradores, pessoas que vão trabalhar no futuro no mercado. Qual é o tamanho da Andrade Gutierrez hoje? Hoje a Andrade tem cerca de 25 mil funcionários. Uau! Né? Atua no Brasil todo e fora do Brasil. Atua Brasil, América Latina, Europa e África, basicamente. Europa e África. Europa e África. A gente tem uma empresa em Portugal, né, uma sede em Portugal, que também opera na África também. Sei. E você faz comunicação para lá? Faço comunicação para o grupo inteiro, para o global. Para o grupo inteiro, global. Exatamente. Global. O André, você é professor também? Eu estou lendo aqui. Eu sou professor da SPM. Nossa, então, eu não sabia. Então, na SPM nós somos bancários, nós somos apoiados pela SPM. Amanhã vai ser lá. Ah, que bom. A entrevista. O que você dá aula lá no jornalismo? Eu dou aula de gestão de crise, reputação e imagem, Sim. Né, comunicação institucional. E muitas vezes eu falo um pouco também de marketing de influência ali, marketing de serviço. Então a gente faz um combo ali. Eu sou chamado para alguns projetos especiais de pós-graduação, de MBA. Já fui professor de graduação da SPM durante muito tempo. Sim. Aí depois eu me dediquei mais a esses projetos especiais de pós e MBA que eles fazem lá. Mas aqui em São Paulo? Não, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Assim, no Rio. Eu moro no Rio. Assim, quando eu falo assim, onde é que você mora? A minha correspondência chega no Rio. Sim. Mas eu viajo o Brasil inteiro. Então, outro dia mesmo eu fui a Teresina fazer um projeto para a SPM, já fui a Porto Velho fazer um projeto para a SPM, então eu estou sempre viajando pela faculdade. O Andrei, você acabou de lançar, eu acho que foi recentemente, né, um livro. Isso. Conta pra gente do livro. Em março a gente lançou um livro, eu e uma grande amiga minha, jornalista, Natália Alvitos, a gente lançou um livro que chama Eu, Minha Arma e o Alvo, que é a biografia do maior sniper brasileiro, né, que atuou em 2 missões de paz no Haiti, né, pela ONU, inclusive, sim, né, que é um apoiador aqui, pela ONU. Isso ele foi em 2007, depois foi em 2010. Foram 2 ações que ele foi lá. Ele foi o primeiro caçador de operações especiais do Brasil, primeiro formado pelas Forças Especiais do Brasil, e atuou nessas 2 missões de paz, onde o Brasil teve um papel fundamental na pacificação do Haiti naquele momento. Né? E ele hoje é considerado, tanto dentro do Exército, como, enfim, na sociedade, como o maior sniper brasileiro de fato. É o cara que salvou mais vidas até hoje, quando a gente fala de operação de guerra. Porque a operação, o Brasil não entra, né? Não tem histórico de operação de guerra, né? Mas no Haiti, o Brasil liderou essa convocação da ONU naquele momento, né? E quando você diz que ele salvou vidas, como é que ele salva vidas sendo sniper? Então, o que a gente fala, a gente fala isso muito forte no livro, né, mais do que a contagem, né, de possivelmente baixas que ele ofereceu, ele acabou fazendo, né, salva vidas por quê? Porque ali, naquele momento de paz do Haiti, você estava lidando contra as gangues do Haiti. As gangues que sequestravam crianças,
estupravam mulheres, sequestravam famílias, então era um horror que você imagina. Uhum. Então, como ele ataca essas gangues, na verdade, ele está salvando toda aquela população ao redor. Então, o que ele fala muito forte nesse relato, eu fiquei entrevistando ele durante 3 anos para esse livro sair. Por que tanto tempo? Porque ele foi contando aos poucos a história, a gente foi checando fatos, checando as datas, então a gente teve uma preocupação muito de acessar documentos oficiais da própria ONU, documentos oficiais do próprio Exército, para poder checar todas as informações que ele tinha lá de cabeça, mas a gente teve essa preocupação. Então, isso demorou 3 anos para a gente poder fazer, de fato, um livro bem real. E aí, o que ele fala é isso, que ele prefere muito mais contar as vidas que ele salvou, né, do que, eventualmente, as baixas que ele teve que efetuar por conta de salvamento dessas vidas. Sim. E aí ele atira na gangue. Como que funciona a atuação dele? A atuação... Ele decide isso? Na verdade, ele tem carta livre, o sniper, de certa forma, ele tem carta livre para fazer o disparo. Uhum. Né, quando ele vê que a tropa está em perigo, e o que ele faz um trabalho de proteção da tropa, na verdade. Né? Porque a tropa está na operação ali em terra, e ele está geralmente num ponto estratégico, né, visualizando como é que está a atuação da tropa. Como é que está a atuação da tropa e salvando essas pessoas de um possível ataque de um inimigo e tudo mais. Sim. Então o livro é bem interessante, conta a história dele toda, desde a infância dele. Conta como chama de novo? Eu, Minha Arma e o Alvo. E é pela Rocco e está em todo lugar, né? E está na Amazon, vendendo na Amazon, está nas livrarias todas. Ficou em primeiro lugar de vendas na Amazon durante 6 meses. Hoje já estamos indo para a 3ª edição do livro, já esgotou a 1ª e 2ª edição, estamos indo para a 3ª edição do livro. Então o livro está sendo um sucesso. Parabéns, muito parabéns. Obrigado. Muito legal isso. André, o que você diz para os alunos hoje que estão estudando jornalismo, comunicação, marketing, na SPM, por exemplo, que nos apoia? Então vamos lá, acho que Ou qualquer lugar, qualquer faculdade, na verdade. Acho que um recado que eu posso dar para quem está estudando comunicação hoje é que durante muito tempo se defendeu... Você é formado em jornalismo? Eu sou formado em jornalismo. Sei. Eu sou formado em jornalismo, depois eu fiz uma pós em políticas públicas e fiz 2 MBAs em gestão de negócios e gestão de serviços. Sim. Fui me aprimorando ao longo do tempo. Uhum. E aí, acho que pegando esse gancho até da minha formação, antigamente se falava que a pessoa tinha que ser muito especialista em alguma coisa. Uhum. Né? Você fala assim, cara, você se especializa nisso, se especializa naquilo, tal. E eu digo que hoje, para quem está fazendo comunicação ou qualquer outra área, você ser mais generalista possível vai te abrir muito mais portas. Acho que o mundo hoje precisa muito mais de pessoas que tenham um olhar estratégico sobre o negócio. Né? E esse olhar estratégico só vem com uma questão mais geral, você tem uma visão mais generalista da coisa, do que especialmente um especialista em marketing digital, um especialista em influencer, um especialista em jornalismo. Então, até a minha formação acadêmica se deu por conta disso. Eu fui me tornando um generalista maior, entendendo um pouco de políticas públicas, de gestão de negócios, gestão de serviço e de jornalismo, de comunicação, para poder atuar como eu atuo hoje. Então, acho que o conselho que eu daria para esses alunos hoje é que, assim, tente cada vez mais ser generalista nas informações. Não que você não possa ser especialista numa coisa específica, mas não se prenda só naquela sua carreira específica ali. Tente ter um olhar mais geral sobre os negócios como um todo. E, obviamente, leia muito. Né? Acho que as pessoas estão deixando de ler muitas vezes. Estão vendo isso. Estão se seduzindo para valer. Exatamente. Estão se seduzindo fácil com essa coisa do WhatsApp, do TikTok, do Instagram, do Twitter. Está ocupando o nosso tempo que era de leitura. Exatamente. Né? Então, assim, voltem a ler, porque a leitura traz uma bagagem excepcional para a vida. Que o TikTok não traz. Não traz, exatamente. Não traz. André, muito obrigado. Sensacional, viu? Prazer. Muito obrigado. Obrigado.